Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bem-aventuradas em Cristo. Hoje nós vamos dar início a uma série muito especial sobre o e-book Devocional na Vida Real. Durante essa semana eu quero te convidar a estudarmos juntas o meu e-book Devocional na Vida Real. Serão 5 encontros e cada dia nós vamos falar sobre um capítulo do livro. Será muito especial. Eu quero que você se sinta como se você estivesse estudando aqui comigo. Então pega a sua Bíblia, caderno, caneta, prepare o seu coração, porque essa semana vai ser uma semana de mergulho profundo no nosso relacionamento com Deus. E se você quiser aproveitar melhor esse estudo de uma forma completa, com todas as reflexões, desafios, orações, o link para você adquirir o e-book está na descrição do vídeo e também na tela pelo QR Code. Assim, enquanto você estuda comigo, você vai poder aproveitar muito mais cada capítulo da melhor forma. Eu vou mostrar aqui para você na nossa tela como que é a aparência, como que é um pouquinho do nosso e-book. Devocional na Vida Real, como tornar o devocional parte da sua rotina, sem peso e com constância. Hoje nós vamos começar pelo primeiro capítulo, o que é devocional na vida real? E nós vamos iniciar lendo um trecho da Bíblia que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos começar esse estudo esclarecendo, na verdade, o que é devocional. Por mais que essa palavra esteja em alta, na moda, todo mundo falando de devocional, todo mundo mostrando o seu devocional nas redes sociais, um monte de livros devocionais sendo lançados ano após ano, graças a Deus, a gente está vendo uma crescente muito forte nessa parte devocional. Isso é muito legal porque incentiva mais pessoas, incentiva a nós, cristãos, a buscarmos mais ao Senhor, a nos relacionarmos mais com Deus. Isso é importante. Mas tem muita gente ainda que não sabe o que é um devocional. Tem muita gente que não sabe como fazer um devocional. E a gente fala sobre tudo isso no nosso livro, no e-book Devocional na Vida Real, para esclarecer todas as dúvidas, para deixar tudo de forma prática, tudo de forma bem simples, para que você consiga entender o que é devocional e principalmente para que você consiga fazer um devocional. Então aqui no meu e-book eu começo o capítulo falando assim: será que o devocional é um ritual cheio de etapas? Bíblia aberta, cadernos para anotações, a gente tem que necessariamente montar um cenário, ter várias canetas coloridas, caderno personalizado, bíblias de tudo quanto é tipo de versão, e materiais complementares. Será que é isso? Ou será apenas ler alguns versículos rapidamente e fazer uma oração apressada antes de dormir? Então, o que é o devocional? O que é esse momento devocional? O devocional é um encontro diário e intencional com Deus. É abrir espaço para ouvir sua voz, conversar com Ele e permitir que sua palavra transforme a sua rotina. Então, o que não é devocional? Não é uma prova de desempenho espiritual, não é apenas cumprir uma tarefa, um plano de leitura para não falhar, não é uma obrigação pesada para tentar agradar a Deus, não é um ritual mecânico, algo que a gente faça por fazer, para cumprir uma tabela, cumprir uma função, cumprir uma obrigação, como se a gente tivesse essa questão de mais um checklist na minha lista de tarefas. Isso não é um devocional. Devocional é a gente se relacionar com Deus. É aquele tempo de devoção, aquele tempo em que você se dedica para estar exclusivamente com Deus. Orando, lendo a palavra, adorando o nome dele, adorando a ele, exaltando o nome dele, através do louvor, através da adoração, através de um coração rendido a ele. E no capítulo 1 também eu conto um pouco sobre o meu testemunho pessoal, que muitas das vezes eu achava que devocional era essa coisa mecânica, era essa coisa engessada, e que eu não conseguia dar conta disso, de acordar todos os dias muito mais cedo do que eu já tinha que acordar para poder fazer o meu devocional na primeira hora do dia, porque as pessoas diziam que tinha que ser na primeira hora do dia. Isso me frustrava. Outro ponto que me frustrava também era eu esperar que esse momento fosse algo sobrenatural em todas as vezes, e nem sempre era assim. Tinha dias que eu conseguia sentir mais a presença de Deus, tinha dia que eu conseguia sentir mais
me sentir mais focada, mais atenta à palavra. Tinha dia que era no sono mesmo, que era aquela coisa morna, fria, porque eu estava mais preocupada com o que eu sentia fisicamente, com as minhas emoções, do que com a questão espiritual em si. Então tudo isso eu fui trabalhando, Deus foi trabalhando na minha vida ao longo desses anos, de me ensinar que devocional não era sobre performance, não era sobre sentimento, não era sobre o que eu estava desejando sentir, mas sobre o simples fato de parar um momento do meu dia, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, de madrugada, não importa, para me dedicar exclusivamente a ouvir e a falar com o meu Pai. E depois que eu entendi isso, eu passei a viver o meu devocional de uma forma real, dentro da minha rotina, dentro da minha realidade como mãe, como quem trabalha, como quem estuda, como quem tem uma rotina muito atarefada, igual eu creio que você também tenha. E eu consegui incluir, o devocional passou a fazer parte da minha vida, na verdade, como simplesmente tudo. Como respirar, como comer, como escovar os dentes, porque eu não fico mais presa a um modelo engessado, né? Então, eu falo no livro sobre isso. Quantas vezes eu fui visitada pelo Espírito Santo andando de bicicleta na rua enquanto eu falava com Deus, orava. Eu tenho esse hábito e o Senhor falava comigo. E em quantas vezes eu sentia a presença de Deus fazendo o devocional com a minha filha, junto com ela, ensinando a palavra para ela ali, o Senhor falava, ministrava no nosso coração. Quantas vezes eu fui visitada pelo Espírito Santo lavando a louça, né? Então, arrumando a casa, limpando o banheiro. Se você já teve essa experiência também, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de poder ver as experiências, os testemunhos que vocês têm também. Então, o devocional é sobre isso. É sobre você ter esse momento com Deus, é sobre você dedicar esse tempo com Deus, sem se distrair, sem se preocupar com outras coisas, sem estar naquele momento ali com a cabeça cheia de outras coisas. É você simplesmente se desligar de tudo para poder estar com o seu Senhor, né, com o seu Pai. Aqui no capítulo 1 ainda eu falo sobre a armadilha da comparação, falo sobre alguns mitos que a gente precisa quebrar sobre devocional, né, sobre essa questão de rede social, tudo hoje ser muito voltado para postagem, para essa vida social, né, para essa questão de foto, de vídeo, de exposição o tempo todo. Eu falo um pouco sobre essa questão, a gente quebrar esses mitos, né. Eu creio que é importante a gente compartilhar um pouco da nossa vida espiritual, né? Um pouco daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus ministra no nosso coração. Eu acho legal, eu trabalho com isso, acredito que isso incentive outras pessoas também, mas eu também creio que a gente tem que ter um bom senso, né? De que nem tudo, né, da nossa vida pessoal e particular a gente deve compartilhar, principalmente esses momentos que a gente tem com Deus tão íntimos, né? Porque eu, por exemplo, não conseguiria me concentrar falando com Deus, buscando a Deus com uma câmera me gravando, isso me travaria, né? Eu não sei de cada um sabe de si, mas eu particularmente não me sentiria à vontade, porque enquanto eu estou me derramando nos pés do Senhor, orando, buscando ao Senhor, é só eu e Ele. Então eu particularmente não prefiro não ter nada me filmando, me gravando, enfim. Então eu falo um pouco sobre essa questão de mito, eu falo um pouco sobre essa questão de comparação, frase aqui que eu escrevi: não existe o jeito certo, existe o seu jeito, o seu tempo e na sua realidade. Então, como eu falei anteriormente, essa coisa de que tem que ser 5 horas da manhã, tem que ser no primeiro horário do dia, tem que ser com a Bíblia tal, com o livro tal, tem que seguir essa ordem, oração, palavra, nananana. Assim, tudo que esses métodos que a gente aprende, essas metodologias que as pessoas ensinam são úteis, né? São ferramentas úteis, são formas que as pessoas sistematizam, né? Para poder facilitar, para que as pessoas consigam fazer, né? Consigam replicar, consigam seguir aquele modelo. E no meu e-book eu também ensino, compartilho um modelinho de como a gente pode fazer um devocional. Mas eu deixo bem claro, né, escrito ali, que não é para você se sentir presa àquele modelo, não é para você se sentir obrigada a seguir aquele modelo e a fazer exatamente como está ali, porque eu prezo muito pela questão da individualidade de cada um. Deus tem um relacionamento individual e particular com cada um de uma forma.
Então pode ser que o que funciona para mim não vai funcionar para você. Então o meu objetivo no livro de ensinar esse passo a passo de como fazer o devocional não é para você se limitar a fazer daquele jeito, é para você se inspirar. É para que caso você não saiba por onde começar, você comece por ali. E a partir dali, como um ponto de partida, você tenha liberdade, permita que o Espírito Santo te dê essa liberdade de você adaptar ao seu estilo de vida, a sua forma, a sua individualidade, a sua realidade, a sua rotina. Então é importante que você se sinta livre para poder fazer o seu devocional, o seu momento devocional do seu jeito, da sua forma, porque Deus ele quer se relacionar com cada um da forma como cada um é de verdade. E não que a gente fique somente reproduzindo padrões, repetindo comportamentos, repetindo métodos de uma forma mecânica. Então é importante que a gente respeite a nossa individualidade, respeite as nossas características. Tem gente que gosta de fazer as coisas mais formais, com Bíblia, com papel e caneta, com livros. Tem gente que já é mais de ouvir, então gosta de estar ali adorando, ouvindo com música alta. Enquanto está lendo a palavra, está ouvindo com música alta. Tem gente que já não consegue porque se desconcentra. Enfim, cada um tem um jeito de adorar. Tem gente que gosta de louvar enquanto está estudando, né? Louva, adora e ora. Enfim, o momento devocional ele precisa ser espontâneo. Ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser natural e não algo por fazer. Para a gente caminhar para o final desse capítulo, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Então pega papel e caneta aí, anota essas perguntas, reflete nessas perguntas. Se quiser compartilhar também com a gente, vai ser uma bênção. A primeira pergunta é: quando penso em devocional, busco mais um ritual ou um relacionamento? Então quando você pensa em devocional, você pensa mais em algo ritual ou em relacionamento? Você pensa em algo, como a gente falou aqui, dentro de um padrão pré-estabelecido ou num relacionamento entre duas pessoas, que no caso é você e Deus? Segunda pergunta para você refletir: qual é o maior peso que você carrega na vida devocional? Culpa, comparação ou falta de tempo? Culpa por não conseguir fazer o devocional, culpa por não conseguir fazer o devocional na hora que você gostaria, do jeito que você gostaria e não consegue. Comparação com outras pessoas, porque você sente que outras pessoas são mais espirituais do que você, porque você não consegue ser constante e outras pessoas aparentemente conseguem. Comparação é um problema para você. Ou falta de tempo, né? Essa desculpa que muitas das vezes a gente dá não significa que a gente realmente tenha tempo de sobra, porque eu acredito que com essa rotina que a gente vive hoje é difícil realmente alguém dizer assim, eu tenho tempo de sobra. A gente tem um tempo realmente apertado pela quantidade de coisas que a gente tem para fazer, mas falta de tempo não pode ser mais uma desculpa que a gente usa para negligenciar o nosso tempo devocional com Deus. A palavra vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então Deus ele fez 24 horas, ele criou 24 horas do dia para a gente poder administrar toda a nossa vida. Então não significa que a gente não tenha tempo. É questão de prioridade, é questão do que a gente está priorizando, o que a gente está negligenciando, com o que a gente está passando o nosso tempo, né? O que a gente pode reduzir, o que a gente pode tirar de excesso, o que a gente pode modificar, o que a gente precisa mexer na nossa agenda, na nossa rotina para a gente poder incluir o devocional e não negociar esse tempo devocional. Então a gente precisa fazer essa análise, né? Essa reflexão nesse primeiro momento agora, nesse primeiro capítulo, para a gente poder começar a partir de então a ter um devocional como parte da nossa rotina real. Não adianta a gente ficar inventando desculpa, a gente dizer, mas eu não tenho tempo, mas eu não consigo, eu estudo, eu trabalho, eu tenho trabalho na igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não importa. A algum momento você vai ter que parar, analisar o que eu estou fazendo do meu dia, como é que eu tenho organizado a minha vida, porque o meu tempo com Deus, lembra que a gente começou esse vídeo lendo Mateus 6,33? Né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa primeiro buscar o reino de Deus. A gente precisa primeiro buscar o Senhor,
Não adianta a gente querer buscar todas as coisas e deixar Deus de lado, né? Inverter essa ordem. Isso não vai dar certo. Então, a gente termina esse capítulo com essa reflexão. E eu quero deixar um desafio também para você, ao longo desse dia, né? Para você tirar 5 minutinhos do seu dia e refletir. Meu devocional, ele tá mecânico ou ele tá íntimo? Como que tá o seu devocional? Reflete aí. Escreva uma frase aí no seu caderno. Como que você gostaria que seu tempo com Deus fosse daqui em diante? Coloca essa frase anotada num lugar visível para você refletir hoje ao longo do dia. Na sua geladeira, na capa da sua Bíblia, pendurada coladinha assim no espelho, ou no seu celular, de uma forma que você consiga visualizar. E medita nessa pergunta hoje. Como que está o meu relacionamento com Deus? Está íntimo? Está frio? Então faça essa reflexão hoje e fique atenta, porque o Espírito Santo vai te dar direção, vai te sensibilizar, vai falar com você. E eu tenho certeza que essa semana, né, ao longo das nossas aulas, ao longo desses capítulos que a gente vai estudar, Deus ainda vai fazer uma obra extraordinária na sua vida, vai tirar vendas dos seus olhos, vai tirar impedimentos daquilo que você não está conseguindo ouvir, daquilo que você não está conseguindo identificar, não está conseguindo absorver, e vai te esclarecer a vontade dele, te dar força, te dar renovo, trazer clareza, quebrar mitos, quebrar barreiras, e que você vai conseguir, em nome de Jesus, eu creio, ter uma rotina devocional real com o Senhor, íntima, um relacionamento fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus, você crê? Eu creio. Vamos orar? Vamos orar juntas? Eu vou fazer a oração aqui do meu livro que fala assim: Senhor, quero aprender a estar contigo na simplicidade da vida. Ensina-me a buscar a tua presença, sem peso nem cobrança, mas com amor e constância. Que cada parte da minha rotina se torne um encontro contigo. Em nome de Jesus, amém. Você pode fazer essa oração? Então, que tudo que faz parte da nossa rotina, a gente possa enxergar o Senhor. Que Ele faça parte de tudo. No nosso lar, no nosso casamento, na nossa maternidade, no nosso ministério, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Inclua Deus em cada área. Em cada momento da tua vida, do teu dia, você vai ver como que as coisas vão passar a fluir melhor. Como que você vai ter um dia mais proveitoso, como que você vai ter um dia mais leve, como que a paz de Cristo vai te alcançar, como que você vai sentir mais clareza, mais tranquilidade para viver o seu dia, quando você começar a colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Eu espero que essa aula tenha te abençoado, eu espero que você tenha sido edificada com essa palavra, com esse livro. E se você quiser adquirir o nosso e-book e ser edificada com tudo que está lá, e ainda tem os nossos bônus, que eu não comentei sobre os bônus, mas se você adquirir o e-book, você ganha 3 bônus exclusivos. Um deles é um guia de 31 devocionais para te ajudar com temas, reflexões, aplicações práticas, para poder te guiar ao longo de um mês. Caso você não saiba por onde começar a fazer um devocional, tem isso tudo anotadinho lá. Tem também um bônus de 12 orações proféticas para você declarar sobre a sua vida, com diversos temas muito relevantes sobre ansiedade, medo, traumas, situações difíceis na nossa vida. E eu te ensino a orar baseada na palavra de Deus, a declarar sobre essas áreas: cura, restauração, libertação. São 12 orações proféticas. E tem um outro bônus lá, que é um guia de versículos, né, para você poder localizar versículos dentro da palavra de Deus sobre alguns temas também muito relevantes. Então, eu quero o que a palavra de Deus diz sobre preocupação, o que a palavra de Deus diz sobre tal tema. Você vai lá nesse guia, você vai ver que ali tem pela situação, pelo problema, pela causa, tem versículos para poder te guiar, para você poder se alimentar. Então, se você quer ganhar esses bônus, se você quer adquirir o e-book, o link está na descrição e também aqui na tela, no QR Code. Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau!